E no vídeo de hoje, as principais notícias do mundo da bola. Já deixa aquele like se você não é inscrito aqui no canal GolFoot e bora lá pro vídeo. Let's play. Rashford pode fechar essa semana com a equipe do Barcelona, ele que estava emprestado ao Aston Villa, ainda é jogador do Manchester, vamos ver se fecha no decorrer da semana, hein? Outro que pode fechar nessa semana também é Luiz Dias com a equipe do Bayern de Munique, tudo muito encaminhado. De concreto mesmo, a gente teve hoje a apresentação de Luka Modric na equipe do Milan. É até diferente, estranho ver o Modric com a camisa rubro-negra aí do Milan, né? Ele vai vestir a camisa de número 14. Todo mundo pensava que ele poderia ir para a Premier League, mas não. Ele vai jogar a Série A, sim, pela equipe do Milan. Segundo o portal GE da Globo, John Arias já está com as malas prontas para ir para o Wolverhampton, lá da Inglaterra. Hoje ele pediu ao Fluminense para ser negociado. Então, possivelmente ele não fica mais no Fluminense. A gente lembra que na semifinal, após a partida do Flu, ele chorou muito após a derrota. Parecia que já era uma espécie de despedida do John Arias, né, que agradeceu a torcida, agradeceu o Fluminense, a toda a diretoria. Então, já deu para sentir que já estavam negociando, a gente sabe disso, e agora vai chegar o final aí com o fechamento, John Arias indo jogar a Premier League. Ele tá bem cotado, hein? Chega ao fim a novela Gyökeres da equipe do Sporting, cerca de 63 milhões de euros para tirá-lo de lá. O Arsenal vai desembolsar e mais 10 milhões em bônus, né? Vamos colocar aí quase 75 milhões de euros pelo Gyökeres, que é um baita do atacante, fez uma temporada fantástica pelo Sport. Hoje é um camisa 9 aí comparado com Lewandowski, Ibrahimovic. A gente sabe que são incomparáveis, né? Principalmente o Ibra, vamos ser sinceros. Mas a mídia toda europeia tenta fazer aí um lobby para cima do Gyökeres, que joga muita bola, mas não chega ainda perto desses aí. Vamos ver se no futuro ele pode superá-los. Mas que ele fez muito gol nessa temporada, isso ele fez, hein? E saiu a seleção do Super Mundial da FIFA, temos 2 brasileiros e os 2 zagueiros, hein? A dupla defensiva ficou então para Thiago Silva do Fluminense e Marquinhos do PSG. No ataque a gente tem Gonçalo Garcia e John Arias do Fluminense, hein? Olha só, não é brasileiro, mas tá ali, né? O Palmer levou de melhor jogador, né? A gente tem também a revelação, o De Bruyne. E o goleiro do Chelsea também levou o prêmio. E o Marquinhos foi questionado o que aconteceu com o Paris Saint-Germain, que estava com tudo para levar o Mundial, pelo menos era o favorito, né, de todo mundo acreditava realmente que o PSG levaria esse título, por ter sido campeão da Champions e por depois ter feito aí partidas muito boas, goleando até outros times, né, mas dessa vez ele disse que não deu, a equipe realmente cometeu muitas falhas, muitos erros na saída de bola também, e aí acabou entregando muitas bolas ao Chelsea e sofrendo gols aí que, ao ver dele, não eram para ter sofrido, e agora não adianta mais chorar, né? Quem chorou muito mesmo foi o Enzo Fernandes, e não foi de tristeza, né? Foi de alegria. Em entrevista no Mundial de Clubes, ele disse que estava muito feliz porque ele não fez um início de temporada muito bom quando chegou no Chelsea, e achou até que poderia ter que deixar a equipe, né, ser negociado com algum clube. Realmente ele foi cotado até para deixar a equipe do Chelsea, e agora cheguei conquistando o título de campeão do Mundial de Clubes, do primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Bora falar agora um pouco mais da treta que deu o que falar ontem. Durante a partida, a FIFA cortou várias imagens, como eu falei no vídeo de ontem. A gente conseguiu alguns prints e agora hoje surgiram várias fotos por outro ângulo do que o Luiz Henrique fez em algumas filmagens da arquibancada, né? Dá pra ver nitidamente que é o Luiz Henrique que empurra várias vezes o João Pedro, né? O João Pedro que foi tentar separar o outro brasileiro, o Andrei Santos ali, e a confusão estava instaurada, né? Ele, lógico, deu um empurrão no rosto dele, o João Pedro deu aquela valorizada, a gente vai ver a entrevista de João Pedro falando isso, mas o Luiz Henrique não tinha nada que fazer isso, e depois da entrevista coletiva, o Luiz Henrique tentou sair de bonzinho ainda, dizendo que ele não fez nada, é que ele estava ali meio que tentando defender os companheiros, separando, né? Mas vazou essa imagem aí, ele falando, ó, está aí parado, me empurra, me empurra. Ele mesmo falou isso pro João Pedro antes de empurrá-lo, né? E ele tentou
desfazer isso durante a entrevista coletiva, mas não colou não. Ficou bem estranha essa atitude do Luiz Henrique, que perdeu a cabeça nitidamente junto com os outros jogadores da equipe do Paris, né? Complicou um pouco para ele agora, hein? E ele pode ser punido com 3 partidas de suspensão ou multa. E essa notícia, hein? O que você achou? Será que vai dar polêmica? Já comenta aí! Vendo o inexplicável, não tem muito o que falar. Acho que é aproveitar o momento. Somos campeões do mundo, é isso que importa. E no final ali é normal, é jogo grande, as duas equipes queriam vencer e isso acontece. Então tá aí a explicação do João Pedro, dizendo que é coisas que acontecem durante a partida, e a gente sabe disso, né? Mas o Luiz Henrique perdeu a cabeça e ele também valorizou bastante. Ele também disse o que espera agora da seleção brasileira, muitos rumores de ele ser o novo camisa 9 da seleção. Olha o que ele disse. Como você falou, já tive algumas passagens pela seleção, mas eu acredito que eu tenho que fazer meu trabalho. Se eu for convocado ou não, independentemente, eu tenho que fazer meu trabalho. Lá na frente veremos se vou estar na lista ou não. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar... Então, há muitas perguntas. Davi Ancelotti confirmou que ele não vai ficar na seleção e no Botafogo ao mesmo tempo, hein? Então tá dito, ele vai ficar 100% no Botafogo, não vai ser mais o auxiliar de Ancelotti na seleção brasileira e nem na CBF, que era o que todo mundo tinha dúvida, mas ele confirmou aí então. E como todo mundo já sabe, no sábado o Filipe Luiz lavou a roupa suja do Flamengo, principalmente a do Pedro, né? Ao vivo na coletiva, detonando o Pedro de uma maneira que muitos até hoje não viram um técnico detonar tanto jogador como ele fez, né? Tratando a atitude do Pedro como ridícula e falando muitas coisas que eu acho que devem realmente ser faladas apenas por jogador e não ser exposto para não comprometer todo o elenco, e isso pode rachar o elenco do Flamengo. Vamos dar uma olhada agora então no que o Pedro disse nas redes sociais sobre todos os fatos, tudo que o Filipe Luiz colocou então. Olha só o que ele disse. Uma vez esclarecido internamente, venho a público falar para todos os torcedores do Flamengo, a qual eu tenho maior respeito e gratidão sobre os últimos fatos. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado internamente. Então parece que tá tudo certo com os jogadores, né? É o que ele quis dizer aí. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira como foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta, dedicação, briguei pelo meu lugar, conquistei títulos importantes, esperava mais respeito, é o que ele disse aí. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após ter os vazamentos dos prints da possível venda do Pedro, né, nas redes sociais. Isso aconteceu e deixou ele muito chateado, então, e esse fato fez ele cair o rendimento, mas ele se coloca à disposição para as próximas partidas. Será, hein? E galera, agora complicou, hein? Aproveita para comentar essa notícia, hein? E se você chegou até o final desse vídeo, aproveita já para deixar aquele like, se inscrever no canal GoFoot e compartilhar com seus amigos as maiores notícias do futebol no dia de hoje. Valeu!